Próxima rodada, chapa 2, pergunta para chapa 1. Denis, 1 minuto para pergunta. Eu queria perguntar como a gestão Todas as Cores pretende minimizar os preconceitos em relação aos estudantes do ensino à distância, relacionados às resistências que lhes são feitas especialmente pelos profissionais da educação. Existem coisas que acabam só com o tempo. Não é uma gestão de DCE com a sua pequena posição dentro de uma pequena universidade no interior de uma pequena cidade que vai fazer isso. Na realidade, falar qualquer outra coisa além disso é igual a tosa de porco, é muito grito e pouca lã. Não tem muito o que se fazer a respeito disso. O que tem que se fazer é a luta pela qualidade desses ensinos. É a luta pela valorização desses ensinos. E no início que tu falavas a respeito do reconhecimento, quando tu falaste de reconhecimento, eu pensei até que tu ias dizer sobre o reconhecimento legal das coisas. Mas tu estava falando sobre o reconhecimento dessas pessoas serem vistas e dizerem, ó, que legal, lá tem um cara formado. Na realidade, o que nós queremos é um reconhecimento legal da educação à distância. A educação à distância é um processo novo, é um processo que necessita ser enquadrado legalmente, e nós estamos discutindo essa legalização e os reconhecimentos. Só para dar uma deixa para a tua réplica lá depois. Existem cursos na Universidade Federal de Pelotas que não são reconhecidos, que os profissionais estão na rua e que nós estávamos reunidos, enquanto tu dizias que a gente estava de conchavo nos gabinetes da reitoria, nós estávamos reunidos com ofícios que estão à disposição de todos no DCE, para que essas pessoas tenham o seu curso reconhecido, para que essas pessoas sejam profissionais reconhecidos, que tenham a sua formação digna como seu sustento no futuro, e que não vão apenas para a universidade para ficar de brincadeira, porque quem está na universidade não está de brincadeira, está para um reconhecimento, e não é o reconhecimento do tio e da tia, que legal, ele fez uma universidade, é para o reconhecimento legal de um cara que vai dizer, vou te contratar para trabalhar comigo. A nossa preocupação é essa. É para que não haja na Universidade Federal de Pelotas aquilo que houve na UBRA tempos atrás, onde havia provas que não eram corrigidas e foram suspeitas depois de problemas, e as pessoas tiveram grandes dificuldades, os profissionais da área. Nós não queremos isso. Nós queremos legalização, nós queremos fiscalização e qualidade. Esse é o reconhecimento que nós vimos viáveis para a educação à distância. Não vi ação nenhuma buscando a qualidade e a melhoria do ensino à distância. Tu acabou de dizer que o DCE tem capacidade de resolver todos os problemas do ensino à distância. Entendeu? Eu acho que tem uma associação brasileira dos estudantes de ensino à distância, existe a União Nacional dos Estudantes. Vocês não consideram a UNE como entidade representativa, também vocês não consideram a Associação Brasileira de Estudantes à Distância, como querer dizer que não cabe aqui. Então, de que forma vocês querem fazer? Então, como é que tu vai lutar por isso? É isso que eu quero saber, como é que tu vai diminuir o preconceito gerado em relação ao estudante que se forma e é desmerecido no mercado de trabalho? Do meio mais viável possível, qualificando a instituição, dando respaldo para essas pessoas que saem, dizendo que elas têm potencial porque elas tiveram qualidade na educação à distância, e não simplesmente por botar uma faixa dizendo que foi bonito e que foi bacana o que eles fizeram. Na realidade, a Universidade Federal de Pelotas, com seus mais de 36 polos, sendo que 2 são fora do estado, 1 em Santa Catarina e no Paraná, é um exemplo de universidade que deve fazer a integração, e nós estamos tentando. Pode não estar dando certo, pode não ser o melhor modo, mas nós estamos fazendo. E eu vou te dizer uma coisa, quando chegar no futuro que tu vê o que é a educação à distância antes e o que era a educação à distância depois do primeiro congresso de estudantes da UFPEL, onde diversos diretórios acadêmicos, centros acadêmicos foram formados, e o reconhecimento dos próprios professores para este DCE, gestão Todas as Cores, tu vai ver que o que a gente fez, meu camarada, não foi pouco. Na verdade, pode ter sido limitado, mas pouco não. Penúltima rodada de perguntas, então, agora é a chapa 3, que pergunta para a chapa 2. Vladimir, tu tens 1 minuto para pergunta. Acho que tem um tema que ele é emblemático entre nós, e há um bom tempo ele já é motivo de polêmica, até justamente por conta da última situação que ocorreu há quase 4 anos atrás. Eu quero perguntar aqui para o Denis, qual é a opinião da chapa 2 em relação a eleições para reitor, levando em consideração que essa instituição, Universidade Federal de Pelotas, aqui, ela significa um impacto orçamentário e de investimento e de absorção de recursos humanos, de capital, de mão de obra, maior do que a prefeitura. Ou seja, o reitor ele tem
mais autoridade, maior gerência em termos de volumes financeiros e recursos do que o prefeito da cidade de Pelotas. Então, portanto, é algo emblemático. A pergunta é: qual é a opinião da Chapa 2 em relação a eleições para reitor, formato de eleição para reitor? O ponto é muito importante. A gente está vendo que as ações começaram, a atual gestão começou a inaugurar obras agora como hospital e escola, né? Então, projetos eleitoreiros. Então, o que a gente pensa é o seguinte: garantir a consulta à comunidade. Nas nossas propostas, adequar a proporcionalidade dos votos, onde hoje o voto do professor vale 70%, o do funcionário 15%, do estudante 15%. A gente acha que, no mínimo, adequar. O sonho seria o voto universal, né? Mas a dificuldade ela é grande, sempre tem uma entidade, como o caso dos docentes no último processo, que trancou, mas houve uma proposta de adequação, e é o que a gente quer para essa próxima eleição. Que pelo menos a proporcionalidade seja um pouco mais justa e que o estudante não saia prejudicado nessa escolha. E que principalmente, não que o aluno agora do ensino à distância que vota não vote só nas eleições do ECE, mas também garantir que o ensino à distância também decida o reitor que vai dirigir a universidade pelos próximos 4 anos. Primeiramente, colocar de que a Chapa 3 defende a participação dos estudantes do ensino à distância para a eleição para reitor. Vocês têm que participar e fiquem atentos. O fato é que do atual reitor não houve eleição. Portanto, há um fato grave nessa situação. Infelizmente, por mais que queira, por mais que tenha boas intenções ou não, eu não tenho procuração para responder pelo reitor, mas, evidentemente, se não há a legitimidade do voto, que a gente entende por democracia, não há comprometimento do gestor público com compromissos assumidos. Ou seja, nós defendemos e vamos defender intransigentemente com que ocorra eleições para reitor e defendemos inclusive que a comunidade tenha espaço para votar. Comunidade, exatamente, todos têm que votar, justamente por conta da importância dessa instituição na cidade. Outro fato que... Acabou? Ah, tá. Desculpa. Eu concordo plenamente contigo, já discuti, não é de hoje que eu já discuti contigo a questão da relação de eleição para reitor, né? Na última eleição foi feito diretamente dentro do Conselho Universitário, onde tu era conselheiro universitário, e a gente não pode mais deixar que isso aconteça. A comunidade precisa votar, a comunidade tem que ter o respaldo, tem que ter o direito a voto, o ensino à distância e o principal, adequar a proporcionalidade. Da forma que está, não adianta. Os professores eles definem o reitor que eles querem porque tem a maioria e assim a gente não concorda. O voto universal sempre foi a bandeira e é a nossa bandeira. Se nós não conseguimos o voto universal, no mínimo uma adequação dessa proporcionalidade. Última rodada de perguntas. Chapa 1, pergunta para Chapa 3. Alex, 1 minuto. Vlad, a gente já falou sobre alguns problemas da EAD e eu gostaria de conversar contigo, já que tu não foste naquelas perguntas atingido por elas. Gostaria que tu colocasse o posicionamento da chapa de vocês, que é uma gurizada nova, a maioria nova que está chegando aí, sobre o reconhecimento desses cursos aí e como vocês pretendem agir para fazer isso. Não, evidentemente que da nossa parte existe o reconhecimento de qualquer associação civil. Se for diretório acadêmico, centro acadêmico ou associação de estudantes, não importa. O importante é com que as pessoas se sintam, tenham um espaço, tenham uma instituição, uma associação, uma entidade com que possam garantir os seus interesses. É muito claro isso. Ou seja, nós defendemos que essa aproximação tenha que ser realizado por um diálogo, não por um diálogo, não defendo o diálogo aqui por uma questão estratégica. Defendo um diálogo com uma questão de método, que nós temos que esgotar o diálogo, porque os estudantes de ensino à distância têm uma média de idade que é de 33 anos. O ensino presencial, a média é de 26 anos. Ou seja, o perfil desse estudante de ensino à distância é um estudante que com certeza já deve ter constituído família, se inclui naquelas classes E e D, ou seja, tem uma renda familiar
assim como a minha, que não dá conta da vida universitária, e que, portanto, nós temos muita luta para realizar e temos muita coisa para conquistar. É uma modalidade nova, é natural que existam as contradições, mas é mais natural ainda com que surja reações. E nós estamos dispostos a construir, se não for nós no diretório estudante, nós estamos dispostos a construir com quem seja. Bom, camarada, eu queria só, nas tuas palavras, colocar mais algumas, que ninguém aqui citou, e a gente falou sempre em EAD, ninguém citou da contrapartida das prefeituras. Parece que as prefeituras não existem nessa história. Na verdade, a gente tem que fazer uma reorganização desses grupos que estão em cada polo, para cada um ter o seu diretório acadêmico e a sua representatividade, porque enquanto o DCE cobra aqui da reitoria, esses diretórios acadêmicos vão cobrar dos polos e das prefeituras. Há uma contrapartida de meio a meio para cada realização desses projetos. Quando nós trouxemos as pessoas aqui, algumas prefeituras pagaram a metade dessa vinda dessas pessoas. Nós precisamos fazer com que o reconhecimento deste curso seja feito via MEC, que as pessoas possam ter a sua oportunidade de trabalho, mas que antes disso, cada aluno possa se sentir parte da universidade, cobrando ora da instituição através do seu DCE, ora das suas prefeituras através dos seus diretórios acadêmicos, que é um bom passo para se seguir. Não, evidentemente que o ensino superior, que a nossa entidade, ela tem que, no nosso entendimento, ela tem que ter um compromisso inalienável com a comunidade acadêmica. E isso é um reflexo do programa do ensino de modalidade à distância, porque ela incorpora no seu arranjo de organização uma contrapartida da prefeitura, né, das cidades que vão ter ofertado essas vagas. Portanto, creio que, independente de quem assumir a gestão do próximo DCE, tem que ter um compromisso de, digamos, de um choque de gestão nessas cidades e nessa modalidade, junto com o MEC, junto com a administração central da universidade, junto com as entidades de base, junto com o Diretório Central de Estudantes, para que haja o reconhecimento. Beleza, encerramos esse terceiro bloco, ainda de perguntas entre as chapas.